Nesse momento, eu vou chamar aqui o Rodolfo Tobler, que é economista do Movimento Brasil Competitivo. Seja muito bem-vindo, Rodolfo, ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, eu queria saber como é que você está vendo essa escalada do preço do petróleo e quanto tempo a economia mundial pode aguentar com o petróleo acima de $90 sem ter um impacto inflacionário que mude dramaticamente o curso da economia. Então, acho que o principal efeito que a gente tem visto, imediato dessa guerra, além das questões ali nas localidades que estão envolvidas, o impacto econômico tem sido muito ligado a essa questão do petróleo. Com esse estreito, que é onde escoa ali cerca de 20%, 30% do petróleo global passa por ali, com esse fechamento, não fechamento físico, mas com essa ameaça de ter bombardeio e tudo mais, isso acaba retirando, reduzindo ali a passagem do petróleo e isso acaba gerando um efeito inflacionário, que é o que a gente já tem começado a ver ainda em pequenos momentos. Aqui no Brasil deve demorar ainda um pouquinho mais para chegar, mas com esse preço mais elevado do petróleo, a maioria dos países, a economia global acaba experimentando um preço mais elevado. E é muito bom de lembrar que quando a gente fala de preço do petróleo mais caro, o que a gente está vendo, na verdade, é que isso deve ter uma disseminação para a economia como um todo. O petróleo mais caro não é só o combustível mais caro, o combustível está envolvido em quase todos os meios de produção. Então, quando a gente fala aqui de transporte de comida, custos logísticos, enfim, qualquer tipo, outro tipo de transporte que tem necessidade, uma cadeia global integrada que tem necessidade de transporte, acaba sendo envolvida. Sem contar que também a gente tem visto que a gente tinha tido uma apreciação do real nos últimos meses, com toda essa turbulência, com todo esse efeito e impacto, a tendência é que o dólar também suba bastante e ainda distorça um pouco ainda mais essa questão das cadeias globais. Então, acho que ainda nesse primeiro curto prazo, o impacto ainda vai ser pequeno, no sentido dos países, aqueles que não estão diretamente envolvidos, mas se a gente continuar percebendo essa guerra nessa intensidade e por muito tempo, é natural que realmente a gente vai começar a observar o aumento da inflação global. E isso acaba sendo um fator prejudicial para o crescimento dos países ao redor do mundo. Acho que o Brasil não vai conseguir ficar muito alheio a isso, mas de uma maneira geral vai ser disseminado entre os países um pouco mais de inflação e um pouco menos de crescimento econômico. Você acredita que o Copom, ao analisar esse cenário, agora na reunião de março, ele pode ficar tentado a colocar um pouquinho o pé no freio, de repente fazer uma queda um pouco mais conservadora dos juros? Isso pode ser um fator de risco, sim. Acho que o Copom está bem atento a tudo isso que está acontecendo. Tem essa questão dessa incerteza global e do impacto do petróleo. Então, quando a gente vê esse aumento que já está acontecendo, agora já perto dos $93, se a gente começar a se aproximar muito dos $100, é muito difícil que a Petrobras consiga ficar ali alheia. A gente sabe que esse repasse do preço do petróleo para o combustível, a Petrobras tem um mecanismo de preço ali que demora, não é só subiu hoje, amanhã já vai estar na bomba, tem algum efeito ali, algum estudo, algumas análises que são feitas de mais dias para poder se considerar um aumento, mas o que a gente está vendo é que não parece que essa guerra vai ter fim tão rápido. Então esse efeito deve ser sentido aqui no combustível brasileiro e, consequentemente, isso vai acabar se espalhando para a inflação brasileira também. Então, quanto mais rápido tiver esse aumento de preço, quanto mais intenso for esse aumento, mais negativo pode ser para a economia brasileira. E aí a tendência é que o Banco Central seja um pouco mais cauteloso. E justamente nesse momento, quando a gente já está pensando em possibilidades de queda de juros, começar um ciclo um pouco mais benigno, na situação dos juros, a gente tem visto que as expectativas estão se controlando um pouco mais. Seria uma janela boa para o Banco Central, mas agora entra um pouco como um balde de água fria essa questão da guerra, porque pode sim influenciar na decisão dos diretores, mas vai depender muito do que vai acontecer daqui até lá. Se essa guerra realmente continuar nessa intensidade, essa subida do preço continuar nesse ritmo que a gente está vendo, isso pode ser considerado para segurar um pouco, para ter um pouco mais de cautela por parte do Banco Central na queda dos juros. Desde ontem a gente está ouvindo com um pouco mais de frequência falar sobre o risco de desabastecimento global de petróleo. No Brasil, a gente, no primeiro momento, tende a olhar para a Petrobras e pensar, bom, a gente é autossuficiente, não vai ter problema aqui. Mas a conta não é tão simples, porque a Petrobras, ela exporta, mas ela também importa, A gente exporta óleo bruto e depende também de importar petróleo refinado, não é isso? Exatamente. Ainda que a gente seja um país autossuficiente e a gente exporta mais do que importa até, então nesse primeiro momento, esse aumento do preço do petróleo pode ser até benéfico para esse tipo de atuação, para essa atividade econômica de maneira geral, mas isso não é tão simples como você mesmo falou. A gente não consegue utilizar todo esse petróleo que a gente usa para exportação de maneira direta e rápida aqui para todo o nosso consumo interno. Tem toda essa questão do petróleo refinado, a gente não tem hoje um petróleo refinado que consiga abastecer todas as unidades de federação do país, que consiga chegar com suficiência para todo mundo, mas claro, sabendo que a gente tem um petróleo um pouco mais abundante do que na maioria dos países do mundo, a gente tende a sentir um pouco mais demorado de ser feito ou num ritmo um pouco mais lento do que o resto do mundo. Mas a gente não vai ficar alheio a isso. Então, se de fato a gente começar a ver uma questão de desabastecimento, de dificuldade realmente de
entrega, né, de escoamento desse petróleo global, com certeza a gente vai ser afetado e vai começar a ter algum tipo de restrição. E o que essa restrição vai acabar gerando é aumento de preços, é um menor crescimento e é um risco maior. Então, toda essa situação que o Brasil já vive, de já ter juros mais altos, já ter um custo logístico mais elevado que a média dos países mais desenvolvidos, isso pode chegar de maneira mais intensa para a gente. Então, esse risco de desabastecimento é um risco que pode ser afetado aqui dentro, mesmo a gente tendo aí uma boa produção de petróleo, mas não sendo todo absorvido aqui, já refinado para utilização. O Guilherme Ravache daqui a pouco vai te fazer uma pergunta também, Rodolfo, mas antes disso eu queria deixar mais uma aqui. Já que você está falando de Petrobras, a Petrobras num dia bastante bom na Bolsa hoje, uma das poucas grandes empresas que estão no azul, né? Está subindo 4,55%, não só porque o preço do petróleo está subindo lá fora, mas também porque parece que esse balanço da Petrobras do quarto trimestre foi bem recebido pelo mercado, não é? Exatamente, não só agora o resultado, essa questão pontual, que também tem ainda um efeito positivo, por mais que, enfim, é difícil falar de qualquer efeito positivo vindo de uma guerra, mas nesse momento inicial, onde o preço do petróleo sobe, onde a Petrobras acaba tendo algum benefício nisso, porque ela exporta bastante petróleo, então, com esse preço subindo, alavancando esse preço de venda dela, acaba sendo mais favorável, tem também essa melhora do resultado do balanço, que vem um pouco melhor do que se esperava. Então, assim, naturalmente já se teria alguma expectativa favorável vendo esse resultado, mas além disso tem esse impacto da guerra que inicialmente, né, acaba tendo um impacto positivo aqui nas próprias contas da Petrobras. Então você tem até alguma expectativa de que possa ter algum resultado melhor ainda, né, nessa virada para o início de 2026, mas claro, também dependendo de novo do que pode acontecer a intensidade dessa guerra. Mas nesse primeiro momento isso contribuiu, além do balanço melhor do que o esperado, também contribuiu esse impacto inicial que acaba ainda favorecendo inicialmente esses países que exportam petróleo. Agora sim, a gente vai ouvir direto dos Estados Unidos uma pergunta do Guilherme Ravache. Minha pergunta é, num cenário como começa a se desenhar de uma guerra mais prolongada e como o ministro da Energia do Catar disse hoje, com um barril a $150, que tipo de proteção empresas e investidores devem tomar, ou quais proteções já estão sendo feitas para se prevenir contra esse cenário e qual o custo disso na prática para o cidadão comum? Acho que indo primeiro na segunda pergunta, né? Acho que no segundo tópico, qual o impacto que isso pode ter para o cidadão comum? Quando a gente fala de possibilidade de barril a $150, é um valor muito elevado, né? Um valor que realmente dificilmente vai ficar ileso aqui na nossa inflação brasileira. E aí quando a gente fala desse preço de $150, esse custo do combustível subindo, a gente está falando do custo do combustível no dia a dia, das pessoas que têm carro, que abastecem seu carro. Vai ser inevitável que a Petrobras repasse esse aumento do preço também para o aumento do combustível, mas a gente está falando também do custo logístico no Brasil, que já é muito elevado, todo tipo de transporte, todo tipo de escoamento de safra, e também a gente acaba vendo que nesse momento de turbulência, o que a gente acaba vendo, aí já misturando um pouco a segunda com a primeira pergunta, nesse momento de turbulência, o que você acaba buscando são ativos mais seguros, e é nesse caminho que muitas das vezes o dólar acaba sendo mais valorizado. Então, a tendência é que o dólar se valorize um pouco mais. Então, ativos que são mais ligados ao dólar acaba tendo uma valorização um pouco mais forte. E com isso, por um lado, para investimentos pode ser um caminho favorável, um caminho um pouco mais que traga algum tipo de rentabilidade, mas, por outro lado, o dólar subindo ele acaba sendo também um segundo risco para a inflação, porque tem todo o que se chama de pass-through cambial, né, que nada mais é do que o quanto que da valorização do dólar acaba influenciando a própria inflação brasileira. Então não vai ser só uma questão de combustível, vai ser uma questão de qualquer tipo de importação. A gente pode lembrar aqui o quanto que o setor agropecuário ele acaba sendo dependente de importação de fertilizantes, por exemplo. Então, naturalmente, toda a questão da safra agropecuária também vai subir seu preço, pode chegar até na comida do dia a dia. Então, quando a gente olha para os impactos no brasileiro, inevitavelmente o que a gente está vendo é a possibilidade de uma inflação, uma turbulência, uma incerteza. Então, acho que quanto mais alto chegar esse preço do petróleo, mais risco que a gente vai ter para a inflação e possibilidade de um crescimento menor. E aí, de novo, se o Banco Central observar que isso é um risco para a inflação, ele pode segurar os juros, mantendo nosso ambiente de negócios mais desafiador ainda. Para o lado de investidor, para se proteger disso tudo, o que a gente imagina que seja mais fácil é buscar realmente ativos mais seguros, que sejam mais sólidos, né, com menos instabilidade, porque é um momento de volatilidade mesmo. E também essa questão de que o dólar acaba sendo uma fonte que a gente tem visto, né, historicamente, nesses momentos de turbulência, o dólar é que acaba se valorizando um pouco mais. Ô Rodolfo, você acredita que se tiver um desfecho mais ou menos rápido para essa guerra, como disse já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 4, 5 semanas, a gente pode ver o petróleo voltando para aquele patamar entre $60 e $70 o barril? Eu acredito que aquele patamar tão baixo que a gente viu ali recentemente é difícil que a gente volte tão rápido também. Porque se a gente observar, como você bem mostrou, a gente teve um impacto ali no final de 2023
muito influenciado por questões de guerra, toda essa turbulência internacional que a gente viveu, e depois ele demorou a chegar ali. Por mais que tivesse uma trajetória de queda, uma tendência de queda, não é tão imediata essa volta, porque até olhando para esse caso que também, de novo, a gente está falando de algum conflito armado, de algum desarranjo que se vai ter no comércio internacional, não é tão rápido que se volta a operação como se volta assim, do dia para a noite. Tem uma demora para poder se realinhar todo esse comércio internacional, para poder equilibrar de novo ali oferta e demanda, para poder chegar de novo ao ponto ali, talvez, de equilíbrio, que seja um pouco perto disso, talvez até um pouco mais alto. Mas então acredito que, assim, mesmo que a gente tenha um desfecho rápido, considerado rápido, né, em poucas semanas desse conflito, é muito difícil que a gente volte até aquele preço baixo, como a gente estava vendo ali quando chegou até a se falar em perto de $60. Então acredito que vai demorar um pouco. Acho que, é claro, quanto mais rápido esse desfecho, melhor vai ser. Aqui no Brasil tem essa questão da transmissão de preços, não é tão rápida, a Petrobras tenta segurar o máximo possível ali para não repassar qualquer volatilidade, mas se a gente continuar observando o aumento, vai ser repassado. Então acredito que o melhor cenário é que isso tenha um desfecho mais rápido possível, mas com certeza a gente ainda vai acabar tendo algum respingo, algum reflexo aqui na economia brasileira, mas quanto mais rápido se fechar, menos a gente espera sentir aqui na nossa inflação. Rodolfo Tobler, economista do Movimento Brasil Competitivo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou aqui sempre à disposição.